caríssimos líderes! Aqui é a coach Melissa Rocha do Missão Líder. Você sabia que muitos líderes desistem dos cargos de liderança ou se frustram quando ocorrem conflitos? Fica aqui com a gente até o final que você vai ter altas dicas, tanto para você que já é líder, quanto para quem quer se tornar líder. Bem, conflitos acontecem e eles são bons para a sua equipe. Você não quer uma equipe que acata todas as suas ordens, que não pensa a respeito e que também não contribui. Muitos líderes ficam chateados quando isso acontece. Você não tem que ficar chateado, isso é bom. A única coisa é que você tem que saber como agir nesses momentos. Porque são nesses momentos em que sua equipe vai se espelhar nas suas ações. Você não tem que ser o líder bonzinho que vai agradar todo mundo, não é isso. Você tem que tomar as atitudes corretas. E para isso você tem que ter uma estratégia e saber como tratar as situações. Então, primeira dica em caso de conflito. Entenda o que aconteceu, a figura total. Então, chame as pessoas separadamente e converse com elas. Por que eu falo isso separadamente? Porque às vezes existem algumas emoções envolvidas e você precisa entender se tem emoções envolvidas e tirar isso da sua análise. Por exemplo, tem um funcionário, sei lá, Fernando. Fernando, todo dia de manhã, ele fala um bom dia pra mim que eu acho que é sarcástico. E ao mesmo tempo o Fernando ele fica irritado, chateado porque ele acha a Melissa é muito simpática com todo mundo, tem alguma falsidade ali. Bem, dentro desse contexto, se um relatório, por exemplo, atrasou, veio um diretor e perguntou qual é o motivo do atraso do relatório. E eu chego, coloco a culpa no Fernando, o Fernando coloca a culpa em mim e começa uma discussão no meio do setor. Você chega, interrompe, né, lógico, a situação, você também não vai dar corda, né? Mas você interrompe a situação e você chama cada um para conversar. E aí você vai ver a posição do Fernando, se ele não tá chateado com a Melissa se não tá chateada com o Fernando por algum outro motivo, certo? Legal. Com base na situação, você entende e aí você vê se realmente é algo muito técnico, muito grave no meio da situação. Caso não for, mesmo que seja um problema estúpido que deu a discussão, tenha sempre muito tato, seja muito polido e não dê um feedback para a pessoa de que esse problema é bobagem, é estúpido e que não tem importância, porque se as pessoas discutiram é porque tem importância para elas, certo? Legal. Então você coletou as informações separadamente, certo? Depois você analisa a situação e aí você pode ir por dois caminhos. Você pode ir para o caminho de fazer com que as pessoas se entendam junto com você ou fazer com que elas conversem separadamente, certo? Então, se você quiser que elas se entendam na sua frente, o que eu prefiro, bem, faça isso pelo amor de Deus. Em uma sala de reunião não faça na frente de outras pessoas. Por quê? Porque o elogio você faz em público, a correção ou a discussão, né, a respeito, você faz em particular, você faz longe do resto da equipe. Então, por mais que às vezes você esteja com os ânimos, né, você esteja chateado, né, não esteja num dia bom, independente de ter conflito ou não, guarde isso com você. Elogio se faz em público e a correção você faz em particular. Bem, voltando à resolução de conflito. Você colocou as duas pessoas na sala com você. Primeira coisa que você tem que colocar é o quanto as duas pessoas são importantes para você. Então você coloca o que cada uma tem de bom, o que elas contribuem para o time e que você vê de muito positivo de elas trabalharem juntas. E aí você vai abrindo espaço para elas conversarem e no final você para chegar em um momento de que elas se entendam e lógico, depois você acaba olhando e verificando se as coisas realmente se corrigiram ou não. O segundo passo que você pode fazer
você pode fazer com que elas conversem sozinhas em uma sala de reunião, né? Às vezes o líder ele está um pouco inseguro, ainda não se sente seguro com a resolução de conflitos e vai por esse caminho. Eu não gosto muito, mas é uma estratégia para você. Então você deixa os dois conversarem na sala de reunião, depois você chama cada um ou você vai no final da reunião e aí você tem o feedback. E lógico, depois você também fica de olho e visualiza se essas pessoas realmente se entenderam, né? E não se frustre, pegue todas essas resoluções de conflito, todas essas situações, primeiro, como experiência para você, e segundo, que elas irão engrandecer a sua equipe. Faz parte ter conflito, isso é muito bom. Por isso, líderes, que o Missão Líder está aqui, para ficar com vocês, para discutir esses temas da atualidade, para que vocês estejam sempre atualizados. Gostou? Se inscreve no nosso canal do YouTube e dá um like na nossa página do Facebook. Até mais!